vai ter um painel agora. Cadê a Cristina De Luca? Onde a Cristina De Luca, editora IDGenal, colunista CBN, mamileira, tem uma lista gigante de história. Bom, vou deixar contigo, você apresenta os panelistas, beleza? Valeu. Obrigada pessoal da Syncidia. Muitos de vocês devem estar mais me acostumados a ouvir no rádio, né? A minha voz é baixinha mesmo, mas eu vou tentar fazer um painel aqui, porque falar antes do almoço, eu sei como é que é, né? Tá todo mundo com a barriga roncando, vamos tentar transformar a coisa em algo interessante. Eu gosto muito de participar desse evento da Syncidia, porque há 3 anos atrás, quando a gente começava a falar em API, e o pessoal da Syncidia começou a fazer, o Kleber, principalmente, começou a fazer um blog lá pra gente na Computer World, todo mundo achava que aquilo ali era coisa de maluco, né? Deixa esse cara falar e tal. Deixa o cara falar. Eu estava conversando agora com a Agenor, ali fora da Natura, e o Agenor falou assim, estou me sentindo bem, porque tudo aquilo que eu achava que eu falava e todo mundo me via como um louco, agora está acontecendo. Eu falei, então, é por aí. E muito do que o César falou agora é o futuro da gente, né? A gente está vendo cada vez mais que a linguagem natural vai ser a interface do futuro. Voz é a interface do futuro, pelo menos é aí que todas as grandes companhias estão trabalhando. Eu pego desde lá da IBM, passando por Microsoft. Hoje a gente tem entrando nesse cenário muito fortemente a Amazon com a Alexa. Já tem gente que tem estudado isso, dizendo que a Alexa é quem está melhor entendendo a linguagem natural em inglês. Ainda tem uma barreira muito grande para chegar em outros idiomas, principalmente aqui o português, tanto que o Google protela a chegada do assistente, vai, volta, bota o assistente em alguns produtos para pegar dados da gente, para tentar entender melhor o português, até colocar esse novo cenário que vem pela frente. Mas o cenário de hoje é aquela primeira etapa lá que o César falou. Está todo mundo começando ainda a aprender a trabalhar com as APIs e a se abrir para o mercado, né? Acho que o Kleber falou mais cedo sobre a pesquisa que a gente está fazendo, né? Que a Syncidia está fazendo, promovendo, e que mostra lá que a gente tem mais ou menos 1/3 das empresas que já usam APIs abrindo essas APIs para o mercado. Isso é, na minha opinião, hoje, o grande desafio a ser enfrentado. Quem mergulhou na estratégia de APIs, mergulhou internamente e abriu APIs para ser usada internamente entre os sistemas de gestão internos. Agora, a API precisa ser, de fato, aquilo que a gente diz que vai ser o caminho para o crescimento, para a transformação digital do negócio. Então, eu tenho 3 exemplos aqui de pessoas que vão falar, principalmente na área financeira, que depois do e-commerce foi a área que mais rápido abraçou as APIs, lógico, porque tem um problema de integração muito forte, né? Então, para fazer a integração, as APIs são um grande caminho. E essas 3 pessoas vão falar um pouquinho sobre as dificuldades desse mundo, a mudança cultural que ele traz e até o momento em que a gente consegue, de fato, abrir essa API e mudar todo o modelo de negócio de uma companhia. Então, primeiro, eu vou chamar o Marcelo Toledo, que é CTO do grupo LTM. Ele vai falar 10 minutinhos com a gente sobre, principalmente, questões culturais. Quando você quiser. Tudo bem, Cristina? Obrigado. Tudo bem, gente? Meu nome é Marcelo Toledo, eu trabalho no grupo LTM. A LTM é a maior gestora de programas de fidelidade, programas de incentivo do mercado brasileiro. Basicamente, nós somos uma fintech, nós trabalhamos com dinheiro como se fosse pontos. No fim das contas, ponto está indo para um lado para o outro, mas você está andando, você está mexendo com dinheiro. Então, a gente movimenta muito dinheiro. Nossos clientes são clientes grandes, a gente trabalha com bancos, a gente trabalha com grandes indústrias e as pessoas vão acumulando pontos e a gente vai distribuindo isso em forma de recompensa. No fim das contas, a gente está gerando dinheiro ali dentro. Então, o que eu vou falar aqui hoje, eu vi que todo mundo está falando bastante da parte técnica, eu vou falar um pouco mais da parte estratégica. O que precisa ser feito para essa brincadeira dar certo? Porque
a gente tem mania de pensar em uma inovação e ficar super maravilhado. É legal a gente ver inteligência artificial, é legal a gente falar de machine learning. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, fui na Microsoft, na Amazon, vi coisas fantásticas. E a gente tem a tendência de querer colocar a mão na massa, ir na tecnologia e brincar. Só que existe um trabalho que precisa ser feito antes para essa estratégia funcionar. Então é isso que eu vou falar um pouco para vocês hoje. Esse cara aqui é o que o CEO às vezes enxerga no departamento de tecnologia ou como o departamento de tecnologia está funcionando. Esse cara aqui é o CTO. Ele acha que esse cara queima dinheiro. E isso acontece porque muda o mindset dos acionistas e dos CEOs e eles começam a entender que tecnologia não é uma ferramenta para alavancar negócios. Tecnologia é simplesmente um custo. E a partir do momento que a gente começa a pensar como tecnologia sendo custo, isso se torna um problema, porque você inverte a pirâmide, que deveria ser exatamente o oposto. E esse cara aqui, o CTO, que tem essa visão, esse estigma, tem dois grandes responsáveis por isso acontecer. Obviamente que a cadeia vai descendo, mas os dois principais caras são, ele mesmo, que é o próprio CTO, ele é o responsável por tecnologia, mas ele é responsável por fazer o negócio dar certo. Acontece que tecnologia, para muitas pessoas, é como se fosse grego. E alguns desses técnicos, a minha própria classe, às vezes se aproveita disso. E ao invés de escancarar e fazer a tradução desse grego para o português, ele se aproveita dessa vantagem e mantém por debaixo do tapete todos os problemas. E esse é o pior cenário que pode existir. Porque você começa a criar uma desconfiança, você começa a criar um estigma de que tecnologia é um problema, só dá problema e etc. E esse cara, muitas vezes, ele pensa na tecnologia por si só. É legal a gente falar sobre os frameworks mais novos, React, Clojure, Lisp, tudo que tem de moderno, e é bacana. Um dos diferenciais desse cara que trabalha com tecnologia é que ele ama a profissão dele. A mesma motivação que você tem de trocar o seu iPhone e comprar um S8 e etc., esse cara tem de utilizar uma linguagem nova. Mas usar uma linguagem nova, um banco de dados novo, não traz de nada de novo para o negócio, não traz dinheiro novo. E a gente não pode tomar as decisões simplesmente por tecnologia. A tecnologia tem que estar aplicada ao negócio. O segundo cara que é responsável por isso daqui é o CEO. Muitas vezes, o CEO ele se propõe a fazer uma empresa de tecnologia, mas ele não tem paciência para falar sobre tecnologia. E aí ele tem que contratar um CTO, e é aí que ele acaba cometendo o primeiro erro. Porque ele acaba contratando uma pessoa que não tem um mindset de negócios. E aí você vai novamente cair naquele problema de que o técnico está fazendo tecnologia por tecnologia, e não tecnologia aplicada ao negócio. Então, esse é o segundo pilar que acaba trazendo também um problema para você criar uma tecnologia focada em negócios. Por isso que quando a gente vai para o mercado, a gente consegue ver dois pilares muito interessantes. A gente consegue ver produtos que são muito bem feitos, mas que vendem pouco. Você olha para o mercado e fala, mas não é possível, esse produto é incrível, funciona super bem, a interface é fantástica, tem um monte de inovação aplicada, mas não está vendendo. E, por outro lado, a gente olha para o mercado e vê um monte de produtos horríveis que vendem que nem água, com base de clientes enormes, e a gente não consegue entender por que isso acontece. E aí eu pergunto, qual desses dois é melhor? É melhor você focar em produto ou é melhor você focar no negócio? Nesse cenário aqui, o que sobrevive é o que focou no negócio, porque ele está fazendo dinheiro. O cara que focou em tecnologia no produto, ele está com uma dificuldade de fazer dinheiro. Mas o que realmente faz sentido é quando você usa os dois pilares em conjunto. Quando você começa a conversar tecnologia com produto, aí você começa a ter potencial de fazer algo realmente interessante. Como é que você consegue virar esse jogo e o que foi os pilares que foram muito interessantes para a gente dentro da LTM? O que vira esse jogo são dados. Tecnologia precisa ser janela aberta. Você precisa mostrar absolutamente tudo para o seu CEO, para os acionistas e para a empresa inteira como estão funcionando as coisas. E, principalmente, como não estão funcionando as coisas. A gente colocou dentro de casa... eu estou na LTM há mais ou menos 1 ano e meio. A primeira contratação que eu fiz
foi uma pessoa financeira. Por que eu coloquei um financeiro? Porque eu precisava fazer um breakdown dos meus gastos para mostrar que a tecnologia ela é aplicada à venda. Ela não é uma tecnologia para fazer alguma melhoria no produto que ninguém está sabendo para onde esse dinheiro vai. Então, a partir do momento que você tem uma visão clara do seu P&L, do seu CAPEX e para onde o dinheiro está vindo, as pessoas respiram e ficam mais tranquilas sabendo para onde que isso está indo. Você não precisa mais ter data center. Hoje a gente está 100% na cloud. Já tem alguns anos que a gente trabalha só com cloud. Eu trabalhei na Oi antes, eu tinha um data center lá, e hoje a última coisa que eu quero ouvir é sobre storage, sobre redes, sobre problemas de fiação, de cabeamento, de hackear a máquina. Isso não existe mais para mim. O tempo que eu ganhei e a quantidade de dinheiro que eu economizei foi um negócio brutal. ServiceNow, ITIL, toda a minha operação está dentro do sistema. Esse cara hoje gera para mim mais de 60 indicadores. Eu sei absolutamente onde eu estou gastando meu dinheiro em operação e o que eu preciso me tornar mais eficiente. BlazeMeter, escalabilidade de aplicação. Eu aperto um botão hoje, esse sistema gera para mim 1000 usuários simultâneos fazendo qualquer fluxo que eu quiser. Nosso principal produto lá na LTM é um marketplace. Esse marketplace você adiciona produtos no carrinho, faz busca, e eu consigo fazer isso num clique do botão com mais de 1000 usuários. New Relic, uma plataforma para você ter visibilidade do que está acontecendo dentro do seu servidor. Eu não enxergo mais hoje como alguém conseguia trabalhar no passado sem o New Relic. Você tem qualquer baixa de performance ou qualquer problema técnico na sua plataforma, é esse cara que vai te dizer o que acontece no servidor. Fora do servidor, quem vai te dizer é o 24/7. Ele monitora a partir do front-end. E por último, a gente contratou uma empresa há uns 2 anos atrás chamado Intel. Ele tem um produto chamado Live, é um BI em tempo real. A gente cadastrou todos os principais indicadores de negócio e ele dá uma outra visão para a gente. Ao passo que o seu sistema está funcionando, o seu data center está up, a aplicação está tudo ok, mas os indicadores estão caindo. Você começa a ter uma outra visão, você começa a entender os problemas de negócio. E quando você começa a gerar dados, é aí que você começa a mudar o mindset das pessoas. Você muda para a tecnologia alavancando negócios, não a tecnologia pura e simplesmente. E quando você tem um mindset focado em dinheiro, você vai gerar dinheiro, isso é fato. Mas quando você tem um mindset focado em produto, em tecnologia e negócio, a gente começa a falar de organizações exponenciais. Não sei quem aí teve a oportunidade de ler esse livro, do Salim Ismail, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre API. Isso é o que permite que a gente transforme a nossa organização para um outro patamar. A gente se questionou muito dentro da empresa o que a gente vai fazer para dar o próximo passo, para crescer mais, para ser mais relevante no mercado. Vamos internacionalizar? Primeira pergunta que a gente fez, nossos produtos estão prontos para absorver em 10 idiomas? Não. Quanto vai custar isso? Se a gente começa a trabalhar com API, esse problema é rapidamente resolvido. Esse é um dos itens que uma estratégia de API pode trazer para você. Então, na nossa jornada, a gente passou muito por isso daqui que eu estou conversando com vocês. A estratégia de você levar a API para o mercado, ela não é uma estratégia técnica. O desafio não é técnico aqui, o problema não é técnico. A gente precisa entender que o nosso mercado hoje ele não está preparado para falar de API. Quando eu comecei a fazer construção de API dentro da LTM, uma das primeiras coisas que eu precisei trazer foi um PO, um cara de produtos. E eu não tinha um cara de produtos preparado para trabalhar com API. Porque API é uma questão técnica. E a gente não pode ignorar esse fato. A gente não pode simplesmente aceitar que não existe ninguém que consiga trabalhar com um produto como API. A gente precisa desenvolver isso. Porque você não vai conseguir fazer uma estratégia de API dentro do departamento de tecnologia. A estratégia de API ela precisa ser global. Todo mundo precisa estar entendendo o que está acontecendo. Eu precisei fazer essa transformação junto com um time brilhante para a gente aculturar a empresa, para as pessoas começarem a entender que isso era uma questão estratégica e não uma questão tecnológica. E a partir do momento que todo mundo abraçou essa ideia, ficou muito mais fácil para a gente fazer essa mudança. Então, o ponto que eu queria deixar aqui de mensagem para vocês é, se a gente tivesse feito essa estratégia um pouco diferente de como a gente fez, se a gente não tivesse feito essa preparação, hoje, possivelmente, a gente não estaria falando de API.
Como a gente fez essa preparação e o mindset das pessoas começaram a mudar, a entender tecnologia como um alavancador de negócio, permitiu que a gente viabilizasse isso. Então, a última mensagem é: tecnologia ela é interessante quando ela precisa ser aplicada ao business, ao negócio. Se você está numa camada competindo com Microsoft, Google, Amazon, esses caras são fornecedores do mercado. Eles criam tecnologia, eles não precisam aplicar a tecnologia, ela está disponível para alguém aplicar. Vocês aqui são responsáveis por criar startups em cima da plataforma deles e aplicar isso como business. Então pensem, isso daqui não é um desafio técnico, isso daqui é um desafio de negócio. Obrigado, espero que seja um bom painel aí para a gente. Senta aí, Marcelo, obrigada. Bom, agora eu vou chamar o Luiz Adolfo Grupp Afonso, CIO da Endered Group. Vem para cá, Laga. Obrigado. Vamos lá. Bom dia, bem, eu sei que a gente está aqui espremido um pouquinho no horário, vamos acelerar e falar um pouquinho das APIs na Endered. Então vamos apresentar aqui um pouco a Endered, todos vocês já conhecem, né? As marcas que nós temos, a mais famosa é a Ticketlog para transporte, a Accentive é uma empresa também de loyalty e gestão de fidelidade, a Repom, uma empresa focada em transporte e logística, principalmente para os caminhoneiros que são quase 1 milhão nesse país, né? E recentemente a gente abriu uma nova empresa dentro da nossa companhia, um spin-off de soluções pré-pagas. Então a gente está trabalhando com esse universo também de soluções pré-pagas, vocês vão entender por quê mais um pouquinho para frente. Nós somos líderes mundiais para as empresas, né, no setor de pré-pago. Então acho que muitos de vocês conhecem os nossos produtos. A gente tem dentro do Brasil as 5 marcas e no mundo 42 países. Nas Américas somos em 9 países, dos quais eu sou o CIO, e dá para vocês entenderem a quantidade de desafios que a gente tem pela abrangência multinacional e pela abrangência multiprodutos que nós temos. Então, quando a gente fala de API dentro da Endered, a gente tem que levar em consideração a maturidade, a geografia e as possibilidades de negócio relacionadas a esse assunto. Então, quando você pega, por exemplo, 43 milhões de usuários que têm o poder de compra, com 1,4 milhões de estabelecimentos que têm a parte toda de fidelização, de rendimento, né, para os nossos estabelecimentos, restaurantes, supermercados, etc. E, do outro lado, os 750 mil clientes que nós temos, com 70 mil no Brasil, esse é o nosso ecossistema. Na verdade, a gente tem que focar nas APIs e tem que focar nos projetos e processos de negócio orientados para esses públicos. A necessidade do portador de cartão, que somos muitos de nós aqui, quando a gente vai almoçar, quando a gente vai fazer uma despesa no supermercado, é diferente da necessidade do estabelecimento, que também é diferente da necessidade do cliente, né, de quem contrata os nossos serviços para permitir os benefícios aos seus colaboradores. Então, nesse contexto, o que a gente colocou? A gente tem as 5 marcas. Para cada uma delas, a gente tem uma iniciativa de API bastante específica e bastante definida. Tá? Então, porque eu posso colocar benefício ao trabalhador de uma forma, a gente tem um app hoje com mais de 1,5 milhão de usuários ativos, é uma necessidade completamente diferente do caminhoneiro ou da gestão de frotas da Ticketlog ou da Repom. Tá? Então, quando um caminhoneiro está na estrada, ele quer saber o seu consumo médio, a dúvida útil do seu pneu, a manutenção, quando que é a próxima manutenção, e assim por diante. Então, a Accentive com incentivos e recompensas e soluções pré-pagas com o mesmo conceito. Então, existe na organização uma divisão por áreas de negócio, por business units, que facilita a nossa estratégia, seja de tecnologia pura, como, por exemplo, a adoção de cloud, ou migração de plataforma, ou modernização, e também as estratégias de API para os seus públicos-alvo. Indo para o digital. Como que nós éramos, né? De novo, só lembrando dos touch points. Os afiliados são os estabelecimentos que recebem os nossos serviços, os beneficiários, aqueles que têm realmente o serviço no seu cartão, e o cliente, que é quem contrata esse serviço. A gente tem, então, em 2010, desculpem, era muito transacional em papel. Acho que todos aqui, ou grande parte, deve se lembrar que a gente recebia um contra-cheque e vinha um bloquinho, né, para você usar durante o seu mês, para você consumir o seu produto ticket. Em 2015, apenas 2 anos atrás, a gente já tem uma proporção muito maior, né, de transição para o digital. Então, hoje, por exemplo, o Brasil, dos 42 países da Endered, é o único país que é 100% digital na sua captura transacional. Então, todas as transações realizadas não estão mais com papel. Existem outros 41 países que, por problemas ou situações regulamentares e geográficas, ainda sobrevivem, né, com a questão do papel. Em 2020, apenas 2 anos, né, a gente sempre falava de 2020, 2020, parecia uma coisa muito longa, né, muito longe
longe, né? Não, a gente ia no Gartner, o cara falava, em 2020 vai acontecer tal coisa. É daqui 2 anos e meio, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai passar muito rápido. Esse ano está passando muito rápido também, como vocês já estão percebendo. A gente já está no meio do ano, né? Então praticamente metade já foi. E a gente tem em 2020 realmente uma relação digital versus papel na ordem de 90%. Então, países menos desenvolvidos do ponto de vista de captura de transações eletrônicas ou de permeabilidade da tecnologia vão realmente continuar com algum tipo de papel. Tá? Mas os países que têm uma facilidade de penetração digital e realmente uma plataforma que permita isso, seja financeira, seja do comércio ou da indústria, a gente vai ver realmente o digital tomando muito à frente dessas organizações. Com relação à nossa estratégia, é uma estratégia de API aberta para desenvolver negócios e empoderar comunidades. Uma vez que nós temos os 3 ecossistemas bastante distintos, os portadores, os afiliados e os clientes. Então, para cada um deles, a gente avalia quais são as oportunidades. A ideia de ter uma estratégia de APIs abertas, ela realmente converge para as estratégias de negócios digitais do grupo. Ela tem também um suporte muito importante em relação ao seu gateway e ao seu tratamento das suas operações. A gente tem que estar falando de segurança, falamos agora há pouco aqui nas sessões anteriores, também uma capacidade amigável de uso dessas APIs. Muitas vezes a gente sabe que quando a gente faz a primeira vez, faz a segunda vez, a terceira vez, os desenvolvedores não se sentem à vontade, né, porque ainda falta muita coisa, falta maturidade em relação a como aquelas APIs foram disponibilizadas, mas você tem que ter esse canal aberto tanto pela plataforma do Gateway, como pela parte de Analytics. Colocar uma plataforma de Analytics em cima das APIs para você realmente saber como que elas estão indo. E, lógico, no último estágio, né, como até o Marcelo comentou bastante aqui, era da gente monetizar esses serviços. Né? Hoje, as APIs que nós temos são APIs internas, elas não são monetizadas ainda, mas a gente sabe que o segredo desse nosso negócio é ir para o digital e fazer com que os clientes e portadores embarquem nisso também, tá? Para que a gente consiga monetizar e de quem realmente é, de fato, o responsável por aquela conta. Então, aqui trocando para vocês algumas lições aprendidas, né? Então, a gente está trabalhando em 3 frentes de e-commerce, semi-commerce e semi-payment. Tá? Então, esses são os nossos grandes canais. Trabalhando sobre pagamentos, né, a gestão de pagamentos. Hoje as APIs elas estão muito mais voltadas para consulta, é muito mais comum você pegar o seu app para ver o seu saldo, o seu consumo médio, quando que vai ser a próxima carga do seu cartão. Mas a gente está trabalhando com a parte de pagamentos, fazer com que as APIs sejam transacionais, não apenas de consulta, e também com tokenização, com tecnologia de tokenização, para permitir realmente maior segurança nas transações financeiras. Estamos conversando com as Digital Wallets, um projeto importante no Chile com Pedidos Já, né, que é o Pedidos Já aqui no Brasil, é a mesma plataforma. Integração com as plataformas do grupo, começamos por aí, nós começamos pela integração das plataformas, e a exposição pelo Gateway, como eu comentei no slide anterior. Então, por exemplo, o que a gente aprendeu durante essa jornada? Né? A falta de expertise no mercado nacional, e muitas vezes internacional também, a gente fez viagens, tem operação na Europa, operação nos Estados Unidos, e muitas coisas que a gente queria fazer, como inovações dentro do nosso negócio, não existiam. Então, pelo próprio negócio que a gente tem e pelo próprio país, é muito diferente. O Brasil é um país único em várias situações. Então, a gente brinca muito da jabuticaba, né? Então, jabuticaba é uma fruta nossa aqui, você não encontra em outro lugar, e a gente faz muita coisa em tecnologia parecida com esse mindset. E a gente quebrou muito isso, fazer coisas mais simples, fazer coisas que tenham um resultado muito mais rápido, fail fast, né? Descartar logo o que não está funcionando, e sempre trabalhar com requisitos de segurança. Nós somos uma empresa que permite pagamentos, né? E mexe com a parte financeira das pessoas e das empresas. Temos que levar em consideração também a esteira mundial de projetos com bandeiras e wallets. Quando você quer embarcar num wallet, né, seja da Samsung, do Apple, etc., essas marcas e essas plataformas têm a sua capacidade de entrega, que também dependem de uma série de especificações e uma série de contratos de negócio para que você embarque nessas soluções. Não é tão simples assim, não é bater na porta da Google e falar, vou fazer aqui um projeto junto com a sua carteira eletrônica. De novo, você quis de segurança que a gente citou, e levar aqui algumas dicas, né? Então, quais são as dicas que eu acho que são interessantes aqui para o nosso assunto?
As APIs baseadas nas melhores práticas, a gente já tem realmente melhores práticas pelo ambiente e por tudo que a gente está passando aqui. Esse evento tem 3 anos, né, como a Cristina lembrou, mas a gente fala muito de API já há muito mais tempo. Estratégias pré-definidas, como eu citei, no nosso caso, a relação das BUs, das unidades de negócio, cada uma com a sua estratégia bem clara, seja com a interação de serviços existentes, novos serviços, e quais serão os consumidores. Lembra do Design Thinking? Todo mundo falou bastante hoje, né? O Agenor, o Cristiano, todo mundo coloca essa questão realmente de se olhar o cliente, a persona do cliente no centro. Tá? APIs simples e autoexplicativas, realmente para você ganhar realmente essa capilaridade e fazer com que os desenvolvedores abordem, né, a sua solução e comprem a sua solução dentro da sua plataforma, a sua camada de desenvolvimento. Uma camada de API Management robusta, um ecossistema, né, que seja composto pelo API, pelo container, microserviços e etc. São melhores práticas, acho que assim, a plateia que tem um pouco desse viés técnico conhece bem do que eu estou falando, e a gente pode ver aqui dois exemplos, só para terminar, aqui eu tenho 2 slides, a parte do mobile, que eu comentei, né, com 1,5 milhão de usuários. Temos toda a parte de conteúdo estático, uma camada de API Manager e indo até realmente as camadas do back-end, né, fazendo com que essa solução de mobile seja realmente uma solução bastante utilizada, é muito fácil de usar, muito bem avaliada. Próximo passo, como eu falei, começar a fazer algumas transações, não necessariamente financeiras, mas transacionais em relação à recomendação local, quero achar o restaurante mais próximo, quero achar o lugar mais conveniente para mim. E uma última, que eu vou deixar com vocês, né, dentro de algumas dezenas de interfaces que a gente já desenhou e já colocou no ar, que são, na grande maioria, fechadas, e ainda hoje essa do Virtual Card Number ainda é fechada. Essa é a plataforma do nosso pré-pago, do nosso cartão pré-pago. Fazer com que os clientes e o público tenham acesso a um cartão virtual, tá, que faça parte da sua carteira eletrônica, independente do plástico. Então, a ideia é você não ter o plástico, você ter o cartão, você ter um cartão que você possa recarregar ou não. Se você quer dar como presente um gift card, é uma carga apenas. Se você quiser carregar mais de uma vez, você faz essa definição na contratação do produto. Tem controle completo, tem gestão de uso. E assim por exemplo. Então, são dois lados do negócio, um para ticket, né, da marca Ticket Restaurante que a gente está vendo, que é o mobile, indo para a parte transacional, e essa parte do pré-pagos, das soluções pré-pagos com o Virtual Card Number que a gente está trabalhando. Ambas vão estar disponíveis agora no segundo semestre de 2017. Obrigada, Lago. Valeu, obrigado. Falando em cartão sumir, né, e falando em APIs abertas e pagamentos e tudo isso, a gente tem agora o Odir Espada Júnior, que é gerente de produto Visa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre uma questão que a gente sempre se perguntou, né? Vai sumir o cartão e aí? Você vai dar o direito de outros terceiros usarem a sua marca e sumirem com ela? Exato. Bom dia, boa tarde, né? Eu sou o Odir. Eu trabalho na Visa vai fazer 1 ano agora e eu vim para a gente estabelecer o nosso centro de inovação aqui no Brasil, que agora se chama São Paulo Innovation Studio. E eu vou falar para vocês um pouco da história do porquê que a Visa viu que ela precisava mudar a forma de entregar produtos e serviços e como se integrar com novos clientes e novos entrantes no mercado de meio de pagamento. Tá? Há cerca de 5 anos, a Visa percebeu que a complexidade e a conectividade exponencial do que estava acontecendo no mercado de meio de pagamento, viu que eles perceberam que alguma coisa precisava ser feita para mudar a forma que a gente entregava produtos e serviços. Quer dizer, a inovação ela vem de todos os lugares, e não mais de uma rede fechada ou uma rede de 4 pontas, que a gente fala que seria o mercado que a Visa trabalha. Quer dizer, a gente precisava sair de entregar produtos e serviços baseados em produção de cartões, né, que eu imagino que todo mundo vê a Visa como uma produtora de cartões, ou que entregue serviços através de cartões, ou produção em massa, né, ou algo que a gente fala que eram produtos made by Visa, né, para algo que a gente fosse a conexão entre pares e parceiros e clientes diferentes, né, para um modelo que a gente chama que seria Enable by Visa, né, da gente fazer parte de uma rede colaborativa para criar novas soluções e meios de pagamento. Tá?
Para isso, a gente começou a utilizar, né, isso veio lá de São Francisco, lá do desenvolvimento do Innovation Center lá de São Francisco, o conceito de trabalho com inovação aberta. Tá? E alguns pilares foram definidos para a gente trabalhar com inovação aberta. Né? Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar com competições, que são os hackathons. Né? Esse ano a gente já fez 2 hackathons aqui no Brasil, um na Campus Party, né, onde a gente abriu a nossa plataforma de APIs para eles. A plataforma de APIs também é um dos pilares que a gente trabalha. Há cerca de 3 semanas a gente fez um hackathon com a Globo. Né, a gente foi dentro lá da casa do Big Brother e desenvolvemos ações com eles de integração e mostrar como é que funcionam produtos Visa através do nosso portal de APIs. Né. A gente tem programas de aceleração de startups sendo desenvolvido aqui para estar junto dessas empresas, desses novos entrantes. Então, a gente tem um programa desenvolvido com a Startup Farm, que fica ali no Google Campus, ali no Paraíso, e há cerca de um mês a gente começou o Track, que é um programa de aceleração de empresas mais maduras, são empresas que já têm clientes, que já trabalham e já produzem, já têm um modelo de negócio definido, né? E o objetivo é fazer com que essas empresas cheguem na curva exponencial e que elas possam navegar por si mesmas a partir daí. Um outro pilar que nós trabalhamos é a inovação em rede. Né? Então, aqui para mim está mais claro. Nós abrimos centros de inovação em várias partes do país, então São Francisco, Miami, Londres, para que a gente consiga captar as inovações que estão sendo desenvolvidas em todas as partes do mundo, né? E que a gente aqui no Brasil, por exemplo, tendo um problema a ser resolvido e identificado, a gente consiga colaborar com todas as partes do mundo para encontrar uma solução que atenda aos requisitos e atenda às necessidades dos nossos clientes. Tá? Como eu falei, a gente abriu aqui também, no ano passado, o São Paulo Innovation Studio, que o objetivo é trabalhar em desenvolvimento colaborativo. Então, nós trazemos parceiros, clientes, startups, desenvolvedores para um ambiente, né, para esse ambiente que fica no nosso escritório aqui em São Paulo, né, que tem o objetivo de trabalhar, co-criar e identificar problemas que sejam reais e que a gente consiga desenhar soluções. Tá? Onde entram as APIs nessa história? Né? Antes, que é o lado esquerdo aqui, a única experiência que a gente entregava para o consumidor era o plástico. Né? Era o cartão plástico, que ele podia ter benefícios, serviços em geral e tudo mais, mas ele era limitado àquela interface. Né? A partir do momento que a gente muda esse paradigma do Made by Visa para o Enable by Visa, a gente começa a ter alternativas de chegar aos nossos clientes. Então, através de APIs, né, a gente consegue entregar produtos diferenciados e conseguem, através, por exemplo, do Visa Checkout, chegar ao cliente final, que é algo que é totalmente novo para a Visa. Né? Porque a Visa é uma empresa tradicionalmente B2B e agora a gente pode ser B2B2C e chegar no cliente final. Para isso, para suportar essa iniciativa de abrir as APIs, a gente abriu o Visa Developer Platform, que é uma plataforma de APIs abertas, então todos podem ir e acessar o Visa Developer, developer.visa.com. Né? Ele é uma plataforma aberta, onde a gente pode conectar os emissores, comércios, desenvolvedores independentes, qualquer pessoa que tenha interesse pode ir até a plataforma e começar a explorar os serviços Visa. Hoje nós temos 3 categorias básicas de serviço, que são métodos de pagamento, risco, soluções de risco e fraude, e serviços de informações, o Analytics. Tá? Todos são abertos, existe um sandbox na plataforma, então dá para se criar uma aplicação, dá para se testar, e tudo mais, e um momento que tem uma aplicação que queira colocar em produção, tem todo o processo descrito lá no site. E qualquer problema, eu sou o ponto de contato no Brasil.
Por baixo de tudo isso, a gente tem o design centrado no ser humano, tá? Que ele visa, né, ele visa sustentar o processo de inovação através dos três pilares de sustentabilidade, viabilidade e imersão. Quer dizer, nenhum negócio, nenhuma solução ela fica em pé se você não equilibrar negócio, viabilidade técnica e o lado humano, né? Então, o foco do que nós fazemos na Visa hoje é buscar o problema real do cliente que está lá na rua tentando usar o meu cartão e está tendo transação negada, que ele está tentando fazer uma compra e, por qualquer razão, isso não possa acontecer. Tá? A gente usa muito do Design Thinking, né, nesses processos e dentro do Centro de Inovação, lá do Innovation Studio. Todas as dinâmicas lá, ou as cocriações que a gente chama, elas são baseadas nos processos do Design Thinking, né? E uma vez que a gente tenha uma ideia validada, a gente usa o Design Sprint para nos dar agilidade e validar um protótipo, validar um conceito, sem perder muito tempo e esforço. Tá? Isso faz com que a gente consiga criar aplicações que antes eram impossíveis para se trabalhar com a Visa, quando a gente fala em termos de Visa. Né? Por exemplo, eu consigo combinar serviços do PlayStation com checkout e tokenização e gerar alguma aplicação nova. Tá? A mesma coisa com Facebook e outras mais. Tá? Bom, é isso aí, pessoal. Acho que era esse o recado que eu queria passar. Obrigada. Bom, nós temos agora um tempo de debate. Eu vou começar a fazer umas perguntas, mas sintam-se à vontade para perguntar também. E a primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para os dois amigos aqui que ainda não começaram a monetizar as APIs. Então, o que está faltando? Por que esse cuidado? E aí eu queria que a Índia Rede falasse um pouquinho também sobre a questão foi tocado na palestra anterior, privacidade. Né? Quando a gente pensa em API e quando a gente pensa em todo esse universo de um monte de gente usando dados que estão transacionando para um lado e para o outro, quem é o dono do dado, afinal de contas? Como é que a gente vai ver isso aqui no Brasil chegando? Sei que na Europa isso já tem chão, né? Para a LTM, isso foi um negócio meio que veio naturalmente, porque como a gente faz programa de fidelidade, a gente muitas vezes vem através de uma agência que já trabalha com um cliente nosso. E essa agência acaba trabalhando em forma de parceria com a gente. Então ele faz a parte de design, ele faz o visual, faz toda a parte de experiência e utiliza o nosso back-end para fazer toda a parte de resgate, fidelidade, etc. E surgiram algumas situações onde falaram assim, será que vocês não têm APIs para a gente utilizar? E a gente falou, temos, mas as APIs que a gente desenvolveu são internas, quem usa são meus desenvolvedores e tal. E a gente fez um piloto nesse mundo, e a gente disponibilizou a API que a gente utilizava para esse parceiro, e foi um inferno, porque essas APIs não estavam preparadas para serem utilizadas público. A gente precisou alocar um engenheiro para ficar em conjunto nessa agência, para ele ensinar as pessoas a utilizarem a API. A gente não tinha sandbox, não tinha API manager. Isso, quando você disse que foi um inferno, por quê? Porque ele não sabia como utilizar. A API está lá. Digamos que você tenha 20 APIs para fazer um resgate numa plataforma de marketplace. Ele não sabia como logar, ele não sabia qual ordem das APIs ele precisava chamar. Tudo isso a gente precisou instruir, né? Existem muitos parâmetros que são passados nas APIs, coisas muito técnicas. Então, quando a gente teve esse insight, automaticamente a gente falou, nossa, isso pode ser uma oportunidade para eu escalar o meu business através de uma rede de parceiros. E foi aí que a gente tomou a decisão de mudar a cultura da empresa, repensar a empresa mesmo, e montar uma estratégia para ir para o mercado com uma oferta em API, onde as vendas não seriam mais feitas através da minha rede de vendedores internos, e sim através desses canais. E esse é o processo que a gente está fazendo agora. A gente está, ao mesmo tempo que estamos estruturando a parte estratégica de canais e etc., nós estamos trabalhando no produto, que é simplificar essas APIs para que eles não tenham mais dificuldade. Tem o portal do desenvolvedor, onde ele entra, aprende, assiste vídeo, sabe como é que utiliza, como ele dá os primeiros passos. Hoje, com a plataforma da Sensid, em um clique ele executa uma API e ele
consegue receber o resultado online. Então, assim, é dramática a mudança do cenário anterior para o cenário estruturado. Vamos lá. Bem, no caso da Enderrede, acho que a resposta já está na própria pergunta, é maturidade. Acho que a gente está ganhando maturidade. O próprio gateway, né, de APIs também é uma solução nova, então a gente está aprendendo, porque a gente sabe já de algumas experiências realmente de empresas que tentaram acelerar esse lançamento e abrir sua API, depois tem que recolher, né? Então você abre a API para o mercado, depois de 6 meses você corta, recolhe o time e fala, não está funcionando, né? Tá, assim, a comunidade não está entendendo, o pessoal reclamando, aí você tá exposto, né? Você fica exposto nos Slacks da vida, nos GitHubs, então assim, todo mundo começa a colocar uma situação desfavorável. A sua oferta, que era para ser uma oferta positiva, acaba sendo um detrator, né, até da marca. Então a gente está realmente com calma nisso. Com relação à monetização, é o assunto mais delicado ainda, porque quando você fala do sandbox, de práticas e tal, de lançar as APIs, de abrir essas plataformas, está meio que contido dentro do seu métier, está dentro da tecnologia, você sabe fazer isso de alguma forma. E lógico, contrata especialistas, te ajuda. Quando você fala em monetização, tem as questões de quem é o dono do produto, é a área de marketing, a área de produto, é a BU, é o grupo, para onde vai esse dinheiro, esse revenue share, tá? Então, assim, como é que eu divido esse bolo? Tá? Primeiro não existia, agora a gente tem uma possibilidade de ganhar alguma coisa, então tem que sair bem feito, né? Então, assim, a nossa preocupação é realmente fazer movimentos orquestrados, inclusive com a nossa matriz, que é francesa, tá? Porque eles estão passando por as mesmas discussões, então a complexidade é um pouco maior. Eu citei aqui essas 5 marcas, né, que nós temos no Brasil, então você multiplica isso um pouco mais pela complexidade de ser uma empresa multinacional, quando você fala em segurança, até por eles estarem expostos aos controles, né, dos reguladores europeus, né, no caso da França, como que você faz com que o Brasil seja percebido diferente? Fala assim, não, mas aqui a gente pode fazer isso. Fala, não, mas isso não, você não vai abrir ou vender ou disponibilizar dados dessa forma, porque isso pode dar um problema para nós aqui, porque muitos clientes nossos no Brasil são multinacionais também. Então eu não posso fazer um acordo local para uma empresa multinacional ferindo uma regra de compliance ou uma regra do regulador internacional. Então, assim, a monetização eu acho que não vai acontecer agora, ela vai precisar de mais tempo, mas o lançamento das APIs a gente vai realmente acelerar nesse ano. Bom, passa lá, por favor, para o Odir. Odir, todos vocês falaram muito na hora do desenvolvimento técnico de ganhar agilidade, de buscar essa agilidade no mercado, procurar startups. Acho que todos vocês estão abertos um pouco para esse tipo de cenário. Na hora que você ganha agilidade internamente, sabe que você tem um bom produto que você pode botar no mercado, como é que você orquestra isso tudo? Foi um pouco do que o Laga falou, para que o produto chegue redondinho lá na ponta. Vocês têm feito muito prova de conceito também já aberto para público. Me lembro da pulseira, por exemplo, com o Bradesco e tal. Você podia falar um pouquinho sobre esses tipos de cuidado no uso da API para alavancar o negócio? Na verdade, o que a gente está trabalhando muito é o conceito de soluções, né? E a gente está tomando bastante cuidado de falar, eu estou entregando produto. Né? Porque quando eu falo que estou entregando produto, que remete muito à ideia anterior de eu estou entregando um produto fechado que tá aí, use do jeito que você quiser, e o problema de se isso funciona para você ou não é mais meu. Né? Então, o que a gente está sempre buscando que problema ou que dor do cliente ou do parceiro ou de quem seja a gente quer resolver. Né? Então, a gente no Brasil, por exemplo, já existem implementações, em Singapura principalmente, Ásia-Pacífico é bem desenvolvido nesses conceitos. Ele já tem grandes casos de sucesso lá com bancos, com novas funcionalidades, com novas peer-to-peer, utilizando o Visa Direct, que é um produto nosso, e que assim, ele é muito complexo porque ele tem que ser muito regulado, você tem que saber de onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro vem. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos ainda em processo de entregar essas primeiras soluções. Nós abrimos o Centro de Inovação há quase um ano, né, atrás, e esse processo ele é tão complexo de acontecer que a gente ainda não tem o showcase aqui, o caso de falar, não, a gente foi, desenvolveu, implementou. Nós temos umas 4 ou 5 iniciativas que estão em processo, eu acho que até o fim do ano, pelo menos 2 ou 3 delas vão estar implementadas, mas elas têm esse viés de estar resolvendo um problema real. Né? Então, ele não vai ser um produto, ele vai ser uma solução.
né? E esse conceito muda toda a cadeia de desenvolvimento, né? Porque antes eu tinha... A Visa ela tem 50 e poucos anos, ela sabe como entregar produtos, né? E entregar soluções é uma coisa diferente. O Marcelo falou, né, que ele tem POs que eram muito ligados a produto. A gente ainda está desenvolvendo, a gente vai ter que desenvolver POs, por exemplo. Tá. Quanto tempo leva essa curva de maturidade? Quer dizer, quem não entrou nas APIs agora vai levar quanto tempo para chegar onde vocês já estão? Quem responde? Tem um ponto importante em tecnologia que é o seguinte: quando você decide entrar em tecnologia, você precisa entender que a tecnologia tem mais ou menos como a lei do universo. Bateu, levou. Se hoje você decide desenvolver um software e você decide desenvolver ele sem testes unitários, sem testes automatizados, não tem problema, ele vai funcionar. Mas daqui a 5, 10 anos, quando você tiver com 10 milhões de linhas de código, você for fazer um deploy e ele quebrar e você passar semanas sem conseguir fazer esse deploy, você vai lembrar que existe uma questão chamada passivo tecnológico. Então, dá para você lançar um produto muito rápido hoje. Eu não trabalho com protótipo com menos de 3 meses. Assim, 3 meses é o máximo para você lançar um produto monetizável no mercado. Não tem que ser mais do que isso. Se é mais do que isso, está errado, porque você não sabe o que o mercado vai aceitar ou não. E o mercado de API é diferente. O cliente é o desenvolvedor, que é um bicho diferente para a gente entender. Então, lançar rápido, aprender com esse novo cliente, mas desenvolver direito. Porque lá na frente você não vai querer ouvir falar de passivo tecnológico. Você vai querer ter um software estruturado, automatizado, que escale com uma arquitetura bem feita, como o time aqui falou. É isso? Acho que em cima disso a gente tem também a questão da transformação cultural, né? Acho que as pessoas é que vão executar essa mudança, então é muito complicado você pensar que é o mesmo time que trabalha, no caso a Ticket, por exemplo, tem 40 anos de Brasil, 41 agora. Tá? É muito desafiador você pensar que as mesmas pessoas têm muito tempo de casa, vão fazer esse trabalho sozinhos. Eu acho que não, acho que a gente tem que sim se empoderar realmente dessa capacidade e dessa rede de conhecimentos que a gente tem hoje em dia, os fornecedores e parceiros. Tá? Então, trazer tecnologia de fora. Não ter isso como um projeto final, mas sim como um projeto de meio, tá? Trabalhar realmente com ou Scrum ou alguma metodologia ágil para você ter resultados em curto prazo, como o Marcelo comentou, então, no máximo 3 meses vão ter algum deliverable, até para retroalimentar o time. Mas com 4, 5 sprints desse trabalho, você consegue ter já alguns serviços já consumíveis internamente e a partir daí, é o que eu comentei, a gente vai seguir uma estratégia agora de abertura, né, para a comunidade. Mas primeiro a gente tem que estar dentro de casa. Então, a gente tem que treinar, tem que capacitar, absorver, contratar ferramentas, contratar soluções para dar essa velocidade e essa transformação que a gente precisa. Todos vocês tiveram que fazer mudanças no time? Eu, na verdade, eu sou um time novo. Isso. Ele é a mudança. A gente é parte da mudança. Hoje, por exemplo, no Brasil, somos 2 pessoas, eu e meu chefe. Eu vim de TI mesmo, de gerenciamento de projeto e tudo mais. O meu chefe, ele é designer, então a gente compõe um time no Brasil. A ideia é que esse time cresça até o final do ano, mas a gente está trazendo essa nova mentalidade. E o que eles já falaram aqui também, para a gente, até a Visa se tratando de uma empresa global mesmo, né? A Visa está em todos os países, né? E a grande mudança ela é na mentalidade do negócio. A tecnologia tem alguém que sabe, tem alguém que faz. Se eu preciso de ajuda, eu chamo alguém na China lá que me ajuda a resolver algum problema. Mas depois que você tem um protótipo, ele está validado e vamos colocar isso, vamos implementar, vamos monetizar e vamos executar começar a colher os benefícios disso, aí começam os desafios. Porque você tem que coordenar uma rede totalmente nova de parceiros e clientes e tudo mais. Que muitas vezes não estão no mesmo estágio de maturidade que você está. Exatamente. Né? E você tem que coordenar isso. Então, os acordos... o mercado da Visa, por ser um mercado extremamente regulado, ele é muito difícil, por exemplo, de você você se tornar um cliente Visa é algo complicado.
né? Então, por isso que durante muito tempo se ficou sempre em adquirente, bancos e tudo mais. Então, hoje, com os novos entrantes, ele está criando novos desafios que são assim, e começa na coisa de você ter que confeccionar novos contratos. Né? Não é coisa de, vamos aqui, tem que ter novos contratos. Há 2 semanas, até a gente está, por causa do Visa Developer, a gente não tinha contrato em português, por exemplo. Eu fui atrás de buscar um contrato para traduzir um contrato, para validar, entendeu? Porque isso o jurídico sofre, né? Porque o que vale lá não vale aqui. Exato. Aí tem uma regulação que nos Estados Unidos não precisa e no Brasil precisa, porque o Banco Central pede, você muda o contrato. Então, a complexidade mesmo, ela está no negócio. Bom, alguma pergunta da plateia? Todos vocês são intermediários nos mercados de vocês, né? Vocês ligam consumidores, vendedores. Como é que vocês enxergam criptomoeda e blockchain como protocolos que têm a possibilidade de acabar com o negócio de vocês, né? Porque você não vai precisar mais da confiança. Vocês acham que isso pode acontecer? É uma ameaça? Vocês estão olhando para isso? Nós temos um piloto sendo lançado agora na Feira de Bancos, na CIAB, em parceria com a Microsoft, com a SevenCon. A gente está muito de olho nesse mercado, a gente entende que a criptomoeda é uma realidade para alguns segmentos. A gente está querendo descobrir como é que a gente vai aplicar isso ao negócio. Existem tecnologias dentro do próprio blockchain que é possível simular algumas coisas que existem no nosso mundo com smart contracts. É possível simular algumas coisas, outras você perde em favor do peer-to-peer, mas a gente está de olho, a gente só não encontrou ainda como tornar isso qual é a vantagem, no fim das contas, no nosso modelo de negócio, já que quem contrata a gente são empresas. Eu acho que esse é um jogo que normalmente vira quando quem te contrata pede para ser em criptomoeda. Então, se a gente acaba criando o nosso próprio universo, a gente acha que a gente ainda continua dentro do jogo, mas a gente está aí assistindo bem de perto para ver que caminho que vai tomar. Obrigado. Muito boa pergunta, provocativa, né? A gente tem 2 linhas de atuação em cima do tema, tanto a criptomoeda quanto o blockchain. Acho que a gente tem que estudar para saber quanto que isso pode agregar ao negócio e quanto isso pode realmente fazer uma disrupção, até tirar a gente de alguns negócios que nós temos. Como a gente tem algumas proteções, algumas barreiras de entrada, e até porque nós somos uma empresa, a gente está fazendo anualmente em torno de 20 bilhões de euros de transações. Então, assim, não acho que todos os clientes vão embarcar nisso, mas com certeza a gente tem que estar olhando com essa percepção de que se é ameaça ou é oportunidade. Tá? Quando que isso pode se transformar numa oportunidade. Se é interessante eu ter no meu cartão pré-pago a opção de Bitcoin, sei lá, para quem que seria? E como que eu rastreio isso? Tivemos há 2, 3 semanas atrás, né, o WannaCry, né, acho que todo mundo viu aqui, né, o que aconteceu. Então, assim, poxa, os caras estão usando aquilo para outros fins. Quanto que a gente quer associar a nossa marca dentro desse universo? Tá? Ou quanto a gente vai esperar os bancos centrais, os reguladores se pronunciarem para definir que aquilo realmente é uma moeda válida, tem uma cotação lastreada em, sei lá, qualquer coisa, porque hoje não tem. Né? Então, assim, como que eu vou trazer esse elemento diferente para o meu ecossistema? Tá? E analisar quanto que esse elemento diferente pode realmente corromper a minha margem, corromper meu produto e trazer uma ameaça de fato. Por enquanto, nenhum dos dois se comprovou. Tá? Então, a gente não tem uma resposta, nem não, vamos fazer alguma coisa com o Bitcoin, e nem uma, não, vamos fazer um bloqueio, vamos fazer uma defesa. Tá? Mas tem que ficar olhando. Acho que o blockchain, na verdade, vai acontecer antes, e acho que é um assunto que a gente já tem que encarar com mais seriedade. No caso da Visa, tem muita gente olhando para essas novas tecnologias. A gente já tem um produto implementado em blockchain, que é um produto de pagamentos B2B. Quer dizer, a ideia é que a gente esteja perto dessa tecnologia e que exatamente fazer o mapeamento de que se isso é uma ameaça, na verdade, aonde vai ser uma ameaça e aonde vai ser uma vantagem. Então,
Tem muita gente olhando para isso hoje, a gente aqui também tem e está pesquisando e estamos indo atrás para ver os players que estão nos nossos programas de aceleração. Tem pessoas que estão trabalhando com isso, tem a Foxbit, que é uma das empresas que está com a gente, e a ideia é exatamente entender como é que esse mercado funciona e no fim das contas, é aproveitar as oportunidades. Aquele negócio é estar perto para quando a coisa começar a acontecer ou começar a impactar, você já está perto e você sabe para onde você tem que ir. Ele está olhando mais blockchain do que Bitcoin. Sim, no nosso caso é algo mais de a tecnologia, porque o blockchain ele tem muitas características do nosso negócio da Visa, né? Que é muito baseado. O blockchain, além da tecnologia em si, ele tem a parte de negócio, né? A parte de consensos, smart contracts e tudo mais. Que, queira ou não, é o que a Visa estabeleceu em 50 anos. Então, a gente quer saber o que está acontecendo, claro, para não ser pego de surpresa, mas, no meu entendimento, eu acho que é algo que a gente vai conviver com isso, e até se for o caso, no futuro, você pode até começar a utilizar essa tecnologia como core do que a gente tem do hoje. Negócio. Eu vou botar um tijolinho aqui, te respondendo, embora não seja a minha área, mas porque a gente tem estudado muito isso, tem muita confusão, e eu tenho visto no mercado muita confusão do blockchain associado somente ao Bitcoin, e não é. O blockchain tem todo mundo por trás dele, e o próprio Don Tapscott, que esteve aqui num evento grande de blockchain, falou muito sobre isso, sobre a questão de que os intermediários têm uma lição de casa para fazer, para saber aonde blockchain vai ser suporte para o negócio deles. Então, cada vez mais, tornar o intermediário mais rico, mais agregador dentro de uma tecnologia que, de fato, poderia estar ali acabando com o negócio dele pela questão de estabelecer essa cadeia da confiança, né? Bom, mais alguém? Acabou? Puxa, está me falando assim, ó, acabou. Eu, por mim, ficava conversando aqui a tarde inteira. Tem um ali e eu termino com ele. Vamos lá. Sobre a questão da monetização, assistindo às palestras anteriores, né, principalmente a da Natura, eu percebi que não é uma pergunta, mas é um comentário, que um dos fatos da monetização não estar madura ainda no Brasil está ligado ao fato até que eu até tirei uma foto do que ele postou. Natura orientado a dados. Isso para mim foi fantástico. Empresas não se preocupam em orientar o produto deles a dados. Também a API não vai conseguir resolver essa orientação a dados, que seria uma camada smart de dados, onde a equipe de produtos e marketing, que tem o papel de monetizar, fica fora disso. E quando ele disse que sabia o que ele é omnichannel. Então, juntando tudo isso, eu acho que essa maturidade foi um exemplo da palestra dele, o que é maturidade para começar a monetizar dados. Tudo que a gente está vendo de inovação tecnológica, se não tiver o Big Data por trás e uma boa estrutura por Big Data, né? Então, para terminar, eu queria uma fala só de cada um de vocês. A lei de proteção de dados pessoais no Brasil está emperrando o negócio de vocês? Só essa, sim, não e por quê? No nosso caso, na Ederred ainda não, né? A gente está acompanhando o assunto. Lógico que a gente tem as preocupações, principalmente no meu caso, que eu tenho a gestão da América, né? Então, o que for aplicado no Brasil pode atrapalhar negócios no México, que processam no Brasil ou na Argentina. Então, a gente tem um centro de serviço compartilhado. Então, a gente está olhando, mas não está emperrando nada. Eu espero que realmente a gente consiga influenciar e fazer o bom trabalho de lobby, né? Que a gente precisa para ter, sim, legislação, regulamentação, que é necessária, mas... exatamente, tem a Febraban, então você conhece bem, né, Cristina? Do nosso lado também, a gente está acompanhando de perto, mas não chegou a atrapalhar ainda não. Bom, a Visa tem muitas pessoas que ficam olhando para isso, né? Porque sempre, né? A gente tem muito contato com Febraban, com a Bex e tudo mais. Então tem bastante atenção em cima Mas ainda dessas... não chegou a atrapalhar?
Não, ainda não, mas... Porque eu conheço algumas empresas que já disseram para mim, não lancei porque não tem a regulamentação na hora que tiver. O que a gente tem que tomar cuidado é aquilo, né? Tem coisas que elas são feitas fora do Brasil, né? Então, a tropicalização que a gente fala, a gente tem que tomar algumas precauções. Perfeito, muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Espero que tenha valido a pena ficar mais tempo antes do almoço. Só fera. Obrigado, Cristina, Marcelo, Diego, Agatha.